Por el suelo hay una compadrita, que ya nadie se para a mirar. Dale. Peça de movimento. Registre o som das estrelas se movendo. Não escute a gravação. Corte-a e dê os pedaços às pessoas na rua. Ou você poderá vendê-las a um preço moderado. Peça de peixes. Grave as vozes dos peixes numa lua cheia. Grave até o amanhecer. Peça de ritmo. Escute as batidas de um coração. Peça aquática. Escute o som da água subterrânea. Peça linear 3. Desenhe uma linha para você mesmo. Siga desenhando até que você desapareça. Peça de esconde-esconde. Esconda-se até que todos voltem para casa. Esconda-se até que todos se esqueçam de você. Esconda-se até que todos morram. Peça de parede. Durma a 2 paredes de distância um do outro. Sussurre um ao outro. Pintura para o vento. Faça um buraco numa sacola cheia de sementes de qualquer tipo e coloque a sacola onde tenha vento. Pintura para ser construída em sua cabeça. Observe cuidadosamente 3 pinturas. Misture-as bem em sua cabeça. Peça de ervilhas. Carregue uma bolsa de ervilhas e deixe uma ervilha onde você for. Peça de cochicho. Cochiche. Peça ao vento que o leve ao fim do mundo. Cochiche para as nuvens. Peça que se lembrem disso. Cochiche todos os seus pensamentos secretos para uma árvore. Faça com ela um violão e envia a uma mulher. Cochiche um segredo para uma árvore jovem. Faça com ela uma cadeira e a envie a um homem. Cochiche a primeira palavra que lhe ocorrer para a pessoa próxima a você. Peça de jogar. Jogue uma pedra no céu tão alto que nunca mais volte. Instruções para dar corda no relógio. Cortázar. Lá no fundo está a morte, mas não tenha medo. Segure o relógio com uma mão. Pegue com os 2 dedos o pino da corda, puxe-o suavemente. Agora se abre outro prazo. As árvores soltam as folhas. Os barcos correm regata. O tempo, como um leque, vai enchendo de si mesmo e dele brotam o ar, as brisas da terra, a sombra de uma mulher, o perfume do pão. Que mais quer? Que mais quer? Amarre-o depressa a seu pulso. Deixe-o bater em liberdade. Imite-o anelante. O medo enferruja as âncoras. Cada coisa que pôde ser alcançada e foi esquecida começa a correr as veias do relógio, gangrenando o frio sangue de seus pequenos rubis. E lá no fundo está a morte, se não corremos e chegamos antes e compreendemos que já não tem importância. Julio Cortázar. Buenas noches, compañeras, compañeros. En esta nochecita de chuva en el sur,
Aqui estamos, Cristal Obelar, desde a comunidade Aoniquim, Esmeralda Molina, desde... Olá, Esme, começamos? Olá, começamos com... Mercado La Luz. Somos uma dupla acostumada com rádio, dos tempos de Rádio Mandrágora, em Pelotas. Agora nos acostumamos com as câmeras e as iluminações. Hoje viemos falar de instruções e de que mais, Esme? Sim, é muito bom ter um caderninho, porque vão ter muitas instruções nessa live. Essa é o grande fetiche da noite. E a gente trouxe um pouquinho a Yoko Ono, que tem esse livro incrível sobre instruções, e também o Cortázar, que também se aventurou por esse lugar que não é muito da poesia, geralmente, né? E ele geralmente habita os livros técnicos ou autoajuda também, entrou muito por isso, mas hoje a gente vem brincar de instruções e com isso também trazer um tema que nem sempre também é associado com instruções, que é a inquietação, que é algo que a gente trouxe hoje, que esses dois gênios, né, a Yoko e o Cortázar, têm muito, né, que é manter-se inquieto, né, até o fim da vida, manter-se com esse olhar inquieto, com essa postura inquieta. E é isso, a gente convida vocês a tomarem notas do que vier na cabeça de vocês, não do que a gente for falar, mas quem sabe ver umas inspirações, e vocês mesmos criem instruções para vocês mesmos. Boa noite. Para nós também. A gente vive um momento agora de uma grande inquietação, né? Onde muitos, ou se não todos, estamos inquietos, né? Uma angústia inquietante. E hoje a gente vem tentar tocar essa inquietação que, quem sabe, antecede a angústia, que não chega até a angústia, mas uma inquietação de um desejo de mudança. A inquietação como um dispositivo, como uma flecha que alça até um desejo, que nos mantém com uma flama acesa. Hoje resolvemos fazer esse encontro à luz de velas, para nos acordar a flama, para trazer essa inquietação que nos acende como na flama e deixar de estar dormidos, trazer a inquietação como algo que nos desperta, como algo que nos acorda, não como uma angústia, não como mais um peso em dias cinzas e difíceis para todos os seres, mas como na flama acesa de uma casita, como na casita de los Andes, com a fumaça saindo, que todos se sintam inquietados, mas ao mesmo tempo aconchegados. A gente, como Nação Pachamama, tenta trazer romper essas todas dualidades em que a gente costuma viver. Então hoje viemos ao cutuco e ao carinho, ao inquietar e acolher ao mesmo tempo. E questionar as instruções, né? Fomos ensinados desde instruções, fomos educados a cumprir com instruções, a fazer desde instruções. E hoje a gente vem aqui questionar esse jeito, questionar a forma como viemos nos educando e a forma como viemos fazendo tudo. Não como quem sabe, aqui não sabemos também, mas para nos instigar, para nos trazer esse suave cutuco. E a arte é uma boa companheira, né, de manter essa mente fresca, essa mente como de uma criança, né? A gente, aqui na Casa Mama, na comunidade, tem as crianças que são a fonte de inquietação, né? E é muito bom conviver com as crianças, porque elas sempre são inquietas, sempre, assim. Às vezes pode parecer, a criança não para, mas ela é a fonte dessa vida que brotou e está nos perguntando, faz as perguntas que nos deslocam para pensar, nos pedem histórias quando a gente quer fazer algo formal, tabela, não sei, e a criança vem e pede a magia, e as crianças estão nos chamando para essa atenção, que chama o poeta também, que chama o Cortázar, que chamam que acordar nossa sensibilidade. Então, o convite também que a gente faz hoje aqui nesse foguinho é para lembrar um jeito tribal, antigo,
de buscar esse estado, essa presença do ser inquietante. Que é quando a gente vai buscar instruções dos sábios. E nesse caso hoje a gente trouxe os poetas, e a gente vai trazer algumas historinhas também, algumas inspirações, mas que a gente lembre que na nossa memória ancestral a gente ia buscar na fogueira histórias, a gente ia buscar de uma abuela histórias e instruções para cura. E isso de buscar instruções pode ser algo super seco, e eu vou no Google, eu vou no YouTube, ou eu faço um caminho mágico de estar atenta ao vento, às instruções do vento, como tanto essas poesias da Yoko falam, ou não só os poetas, ou os místicos andinos, os místicos de todos os lugares falam de buscar instruções na meditação, nas montanhas. Então a gente vem trazer um pouquinho do que a gente está vivendo como nação Pachamama, que é essa maneira de sim, instruir-se, sim, estar sempre aprendendo com sede, mas o jeito de buscar isso é de um jeito que tenha muita harmonia, que tenha reverência aos sábios, aos viejitos, às crianças, ao nosso coração, não só buscar instrução superficial, mas ir a fundo, né, que tenha meditação. Né, Cris? Como que tu sente isso? Você pratica o caminho do teatro, como que tu vê isso de instruir-se, né? Sim, a gente pode aprender milhares de técnicas, né? Milhares de jeitos e fórmulas, mas sinto que, tanto no teatro como na vida, porque são colados, a gente realmente consegue expressar verdadeiramente nossa essência quando organicamente sai de nós, né? Quando a gente ultrapassa a técnica, ultrapassa a instrução, ultrapassa um jeito formatado. Então, claro, é importante às vezes a gente perpassar técnicas, aprofundar, conhecer, estudar, mas partir desde uma experiência própria, né? Trazer de forma orgânica, como antropofágicos, engolir e devolver desde uma experiência real, desde algo que eu vivi. Senão é mais um copia e cola, né? E Esme e eu, a gente está num mesmo ambiente roçar. Estamos as duas em uma comunidade campesina, cada uma numa, que é também um exercício de aprender outras formas de instruções, outras formas de lidar com instruções, né? Voltar a fazer esse resgate, a viver no campo, a viver perto da natureza, a viver perto da terra, é também um aprendizado a reaprender a aprender, né? A desaprender muitas formas que nos foram ensinadas e nos abrir a aprender a esse ouvido sensível, a esse ouvido sutil que é aprender desde os ritmos e ciclos da Terra. E para além disso, desde um convívio grupal, né? Sinto que qualquer experiência de coletividade nos faz aprender também outras formas de lidar com as instruções, né? O convívio grupal, esse roçar, nos faz aprender a abrir outras milhas de caixinhas, né? E dentro de uma comunidade campesina, isso sinto que se extrapola, porque a gente começa a entrar em contato com outro ritmo, né? Nós duas nascemos na cidade, né? A maioria de nós aqui provavelmente crescidos, né, na cidade e aprendendo de um jeito e de um ritmo que é muito diferente do ritmo da terra, do ritmo dos campesinos, que não sei, aqui aprendemos com as galinhas, né? Que despertam cedo, dormem cedo e que quando o clima muda também os horários que entram em casa, que não adianta seguir um protocolo, não adianta ter um horário, às 5 horas eu tenho que fechar as galinhas, não adianta, se às 5 horas elas ainda estiverem na rua, não há quem faça elas entrarem. E assim como o clima ficou mais quentinho, elas vão ficar até às 6. Então, sinto que é algo muito valioso, a gente está pouco a pouco
provando e descobrindo que é a questão do tempo, que é algo que nos inquieta tanto, né? O tempo da semente, acompanhar uma semente em la tierra, né? Toda semente precisa do que chama de quebra de dormência para brotar. A quebra de dormência, quem sabe, nada mais é do que uma inquietação, né? Uma semente inquieta que precisa ser incomodada, de certa forma, para brotar, né? E essa quebra de dormência se dá de várias formas, desde um choque físico a um choque de temperatura. Então, perceber que muitas vezes a gente precisa de certos choques, certas inquietações, para também gerar câmbios, né, no nosso destino, no nosso caminho, porque seguimos muitas vezes um ritmo e um caminho linear, né? E estar sensível a isso, como uma semente que muda seu destino de semente a broto por um estímulo que vem de fora, né? Por perceber a umidade que muda, a temperatura que muda, o vento. Quem sabe possamos aprender da semente, da inquietação da semente, de estar sensível ao ambiente onde eu estou agora, né? E saber que a primavera não começa numa data específica, num horário específico, ela vem se dando e vem me convidando para mudanças, né? Então, sinto que a inquietação é um tema que pode nos tocar de diferentes formas, né? E hoje a gente vem querer provar dessa inquietação que brota da terra, né? E que nos permeia todos os dias. E é muito interessante ver que no caminho de se manter inquieto, que é o que a gente está querendo provocar aqui, né? A gente vai fazer um textozinho bom agora também que a Cris separou, que é do Galiano, que é um ser que se dedicou a essa maestria de manter as pessoas inquietas, desacomodadas, né? Porque a gente tende muito a se acomodar. O brasileiro, eu sinto, assim, como brasileira falando, assim, a gente aceita muito, não sei se é da nossa natureza, a gente tem uma coisa amorosa, assim, mas também de aceitar demais, né? O destino, aceitar as injustiças. Então a gente tem que provocar a gente tem que se desacomodar e a gente tem que se nutrir de espíritos que nos levem a esse desacômodo, né? Como diz a Cris, para nossa semente libertária de Latinoamérica, a nossa semente mais profunda dos sonhos maravilhosos que a gente tem, que elas possam ter a sua vez, né? Assim, então, esses poetas revolucionários, agitadores de consciências, eles nos mantêm nesse estado de não aceitar. Eu estou comendo todo dia, eu estou bem, eu agradeço a vida, mas tem companheiros que não estão. Eu estou vendo um genocídio no Brasil acontecendo, eu não posso aceitar isso. Eu estou grata com a vida, a gente está grata, a gente sente no coração, né? Eu e minha família estamos bem, por sorte, não sei, mas eu tenho que estar com esse estado de inquietude, porque isso me faz sentir o temblor da vida, me faz, como até a gente ia ler, não sei se a gente vai ler ainda, uma poesia do Fernando Pessoa, que fala que quanto mais eu empresto minha humanidade às coisas, quanto mais eu sinto tudo, mais eu aumento, não com o ego, né? Eu aumento por sentir a imensidão da vida. A minha personalidade aumenta quando eu sinto a dor do mundo. Então essa inquietude nos faz a gente se expandir. E os poetas são maravilhosos nisso, os escritores, os místicos, porque nos fazem estar despertos. Então, o nosso convite é esse, a gente não se acomodar. Porque o estado burguês, que a gente às vezes olha fora, está na nossa cabeça, de aceitar. Aceitar e ficar no Netflix ou ficar no pequenininho e não fazer o que a gente veio fazer. Por isso que são louváveis esses escritores que vão até o fim, ou militantes que vão até o fim, fervorosos, não mornos, né? Quer ler, Cris? Eu acho maravilhoso esse texto que você selecionou aí. Vamos de Galiano, então. Pausa, eu vou botar até o fogo aqui. Essa é uma tradução simultânea, à luz de velas com letra pequena, vamos lá. A linguagem. Na época vitoriana, não se podia mencionar certas palavras na presença de senhoritas. Hoje por hoje, não cai bem dizer certas coisas na presença da opinião pública. O capitalismo usa o nome artístico de economia de mercado.
O imperialismo se chama globalização. As vítimas do imperialismo se chamam países em desenvolvimento. O oportunismo se chama pragmatismo. A traição se chama realismo. Os pobres se chamam carentes ou pessoas de escassos recursos. O lugar de ditadura se chama processo. A tortura chamam opressões físicas e psicológicas. Quando os ladrões são de boa família, não se chamam ladrões. Costumam chamar cleptomaníacos. Eduardo Galeano. Com quedas. Até caiu tudo. De derrubar eles. Mas é isso, né? Como a gente se ilude, que a gente é livre, se ilude com as palavras que usa e vai criando uma redoma que nos vai amornando, né? Como a Astra escreveu, o fervor, né? O fervor de estar vivos, de estar sentindo. Então esse caminho que eu sinto assim que tem muito a ver com instruir-se. Instruir-se tem a ver com você ler outros mundos, ler outras realidades, ler tradutores dessa realidade. Fala muito, né, por que a importância da Tropicália, do Caetano, Gil e todos esses, porque foram grandes tradutores do Brasil profundo, né? Eles traduziram para o mundo contemporâneo essas cores que dizem que a gente pode sentir o nosso Brasil através de Bethânia, da sua voz. Então, os artistas traduzem e são maravilhosos nesse despertar do fervor. Então, eu acho que é muito importante nessa instrução, não ser uma instrução que nos dê poder, mas que nos dê fogo, que nos dê uma presença, né? Porque às vezes só o acúmulo nos dá, né, poder, eu entro na faculdade, ou seja, mas o fervor nos dá uma vida apaixonada, nós nos reunimos, companheiros pela vida, sem protocolos. O fervor é um saltimbancos, né? Como dizem também essa poesia que é do poeta, do Fernando Pessoa, que é tão linda. Somos saltimbancos pela vida, e esse fervor nos deixa sem esses limites, que a instrução às vezes também tem as armadilhas de você enveredar pelo doutorado, pós-doutorado, achar que é só isso, mas a instrução precisa tá caminhando com o pueblo, caminhando com o nosso coração sensível. E como você estava falando, a instrução da terra, de ser gente simples, é muito difícil de encontrar. E eu sinto que a nação Pachamama nos leva a essa instrução, do caminho oral, da oralidade, do desconstruir-se, de voltar a ser muito pequenino, porque tudo hoje seja the best, o sucesso do eco espiritual, né? Tudo é sucesso, mas quem te convida para ser pequeno, para ser parte, como um campesino anônimo, um guerreiro de Pachamama anônimo, ninguém quer subir nesse barco, né, Cris? São stars, né? Superstar. Hoje a gente falava também esse asco que muitas vezes a gente tem a palavra metodologia, né? Que vem associada, né, às instruções. E quem sabe também poder experimentar um caminho de encontrar a poética da metodologia, né? Da metodologia como essa flecha que se direciona a um desejo, né? Como essa chama acesa que a gente falava no começo, né? Que encontrar a poética de um método é, quem sabe, poder desmembrar uma instrução desde uma experiência e encontrar a parte orgânica dela como uma semente que quebra a sua dormência e desperta, e desde aí encontra o seu método de subir à terra e dar seus frutos, né? Sair encontrar desde essa possibilidade de método, de instrução, um enamoramento com a disciplina, né? Não com a disciplina militar enrijecida, seca, dura, mas a disciplina como a disciplina dos campesinos, como a disciplina dos povos que vivem colados em la tierra, que acordam quando
o galo canta a primeira vez, levantam, quando canta a segunda, quando o galo canta na terceira, já estão com as mãos na terra. Essa disciplina, a disciplina de espera, é como as galinhas que não seguem um horário, que sentem o dia, que sentem a luz, que sentem a temperatura e definem o horário de entrar ou sair de casa por todo um ambiente que rodeia. Então, sinto que aprender de instruções orgânicas, né? Aprender da disciplina da terra é voltar a despertar esse ser sensível, que está acordado, que está desperto, que não precisa de um despertador para lembrar que não precisa de um lembrete para saber que preciso ir a tal ponto, a chegar a tal ponto. Porque tá interligado, tá como um emaranhado, porque a vida se torna uma tessitura e se vai pouco a pouco bordando cada dia, cada ação, cada gesto, né? E antes a gente falava das sementes, né? E de como estão acordadas, como se acordam e como estão atentas, né? A esse ambiente. A gente também traz, né? Como Nação Pachamama, essa chamada geral para despertar, que é uma palavra tão usada e tão, às vezes, perigosa, né? Porque despertar a quê? Né? Despertar como? Então, hoje em dia, virou moda, né, o despertar, virou moda a atenção plena, mas a atenção plena que está focada em quê? Né? Mindfulness, palavras assim que um campesino não consegue falar. Né? E para onde vai? Se grandes empresas começam a gostar, eu já coloco o meu pé um pouquinho atrás, porque o que será que vem por trás? Então, essa atenção está sendo colocada onde? Para realmente dar frutos ou para manter um sistema capitalista? Uma espiritualidade que busca uma atenção para quê? Para realmente sacar o melhor de cada um? Ou para mesmo nas melhores das boas intenções acabar nutrindo um sistema, né? Um capitalismo fantasiado de arco-íris. Então, viemos trazer esse convite a uma mirada profunda ao que é esse despertar, ao que é esse acordar, esse estar atento, esse treinar o foco, treinar a atenção, esse meditar para quê? Para o meu benefício próprio, para o meu autocuidado. Autocuidado, uma palavra também tão falada e tão importante de se trabalhar. Será que termina aí? Será que o objetivo maior desse autoconhecimento é simplesmente estacionar no autocuidado? Ou fazer desse autocuidado uma ponte para o cuidado com toda a vida? Né? Vemos essa inquietação, né? Que não existe uma instrução para chegar nesse ponto, né? Se um método pode ser uma flecha para chegar num desejo, quem sabe não existe uma instrução definida de como chegar ao cuidado total com a vida, com o que nós chamamos de Pachamama, né? E perdemos muito esse contato com as abuelas, com os abuelos, né? A Amazônia em chamas e permanecemos aí assistindo nosso Netflix, assistindo todas as lives, enquanto a Amazônia pega fogo. E aí se vão muitos abuelos. Quantos abuelos já se foram nessa pandemia? Abuelos que trazem uma sabedoria profunda, instruções verdadeiras, instruções que realmente despertam a um cuidado com toda a vida. Não uma instrução que acende um sistema voltado ao capital. Então, trazemos também essa inquietação. Para que medito? Para que quero despertar? Para que trago o meu autocuidado? Para estacionar aí? Ou para seguir dando frutos como uma semente que poderia se permanecer plena, deu a flor e, bueno, cheguei ao meu ápice. Mas não, segue dando frutos que vão seguir dando sementes, que vão voltar à terra e que vão dar mais brotos e mais frutos e mais flores e mais sementes. Quizá nos esquecemos que somos também uma parte da terra, um pedaço de Pachamama. E que temos essa mesma base de voltar a dar frutos e voltar a dar sementes. Sim, Cris, é muito importante o que você fala do despertar, que é esse chamado, né? Uma palavra forte,
e urgente, né? Esses dias eu vi o chamado da Eliane Brum falando sobre a Amazônia, que para mim foi um chamado espiritual profundíssimo, assim, né? Espiritual no sentido, um ser humano falando para outra gente, acorda, sabe? Acorda que a gente está destruindo tudo. E o jeito que a gente for fazer isso, a gente não pode repetir jeitos que sejam jeitos que estão causando justa destruição, né? Jeitos, às vezes, com que a gente esteja no controle, nossa mente no controle, que são métodos colonizadores, por assim dizer, né? A gente precisa descobrir a nossa maneira latino-americana, a nossa maneira maternal de dar essas respostas por esse momento. E a gente comparte na Nação Pachamama uma sabedoria que tem esse perfume da simplicidade, um perfume que é de você querer fazer o melhor, melhorar-se a si mesmo pelos outros, para ser uma oferenda à vida, que a sua arte não seja uma arte para, não sei, para museu, que seja uma arte ao vento, uma arte para hablar com Pachamama. Que eu cante muito, cante para os ventos, cante para as crianças, cante para alegrar os outros. Então, o convite da Nação Pachamama é esse melhorar-se, que a gente vai começar a contar um pouquinho desse convite, mas é um melhorar-se com um jeito latino, um jeito nosso, um jeito profundo, que ajuda a gente não cair em armadilhas, né? Porque hoje tem muitas armadilhas que têm a ver com isso, da gente se iludir que o que a gente já fez é o suficiente, né? E a gente tem que estar muito desperto. Eu tenho certeza, eu acordo de manhã, às vezes assim, pensando, gente, a Amazônia está aí sendo destruída, o que é que eu estou fazendo realmente? A gente tem que se acordar e fazer perguntas. Então, todo o dia, eu vou estar aqui na horta, eu vou estar caminhando, eu estou no monte, vivendo o meu cotidiano, mas o meu cotidiano tem que estar pensando se eu estou fazendo realmente o suficiente pela vida. Porque eu sou parte da vida, nós somos, e dá esse salto do pequenino que se ilude para um ser que está tentando dar o máximo de si num heroísmo poético, né? Então, acho que esse que é o chamado, assim, do sonho de Nação Pachamama também, que a gente virar juntos, conspirar com todo o coração para a libertação da Pachamama. A gente tem que ser muito inteligente, a gente não pode subestimar os nossos próprios egos, a gente tem que aprender a desarmar nossos egos, que são egos de preguiça, de soberba, né? Que tem muito, eu tenho muito. Então, a gente tem que descobrir nossos egos para não parar e dar o máximo que a gente precisa fazer por Pachamama, pela vida. Então, é muito importante, agora que chegou um capoeirista aqui na live que eu estou vendo, que ter o jogo de cintura, ter o corpo preparado. E esse treino tem a ver com o que a gente gostaria de compartilhar como algo precioso que a gente experimentou, né, Cris? Que eu acho que você pode também dar uma lida também, que eu acho que é muito importante, que é uma instrução não mental, uma instrução do coração, querido. A ver. A ver, você tem aí nesse baú de relíquia? Como é que tá aí? Bem meia luz. Vou botar a velhinha aqui. Simplicidade selvagem ou hipocrisia sofisticada? Aprendemos a falsidade desde crianças. Sorrimos hipocritamente a outro ser que nos sorri hipocritamente. Mas dentro, os dois carregamos nossas feridas. De noite, enquanto a família dorme, uivamos em silêncio nossa solidão, nosso medo, nossa ferida aberta. Isso não é natural. É aprendido e impregnado psiquicamente pela sociedade. E uma sociedade falsa precisa vestir-te com uma imagem civilizada de ti mesmo. Crianças são educadas em caríssimas escolas racionalistas e New Age para serem alternativas no futuro, isso é, capitalistas com uma camada superficial de espiritualidade. A hipocrisia espiritualizada é o pior. Milhares de pessoas, por haver feito um curso ou uma vivência de fim de semana, ou haver recebido uma técnica, consideram a sua personalidade como profunda, mas somente vestiram com cores o personagem falso. Não tem profundidade nem altura.
porque para isso não é necessário nada mais do que ver com sinceridade a superficialidade hipócrita com que vivemos e vê-la totalmente. Isso é o começo de algo que não para. Esse é um trechinho da prática dos 21 dias, uma prática que fazemos todos juntos sempre em março e em setembro, que é como uma abertura de janela aos Andes, né? Trazemos, como essas sementes que a gente falava antes, trazemos essas sementes de inspiração andina para serem provadas a todos, a serem compartidas, num intento de trazer não instruções, mas trazer convites, trazer inquietações, trazer sussurros, trazer na brisa fresca que chega desde os Montes Nevados. E apesar da prática vir assim, num libreto, cheio de orientações, o convite é justo aprender a desaprender, né? Um convite a aprender a soltar com toda a forma que a gente aprendeu de ser educado desde instruções. E apesar de ali terem instruções, é um convite a isso que a gente falava antes, de provar técnicas, provar jeitos, né? Provar formas de se experimentar, desde meditação, desde alimentação, desde leitura, desde práticas corporais, para que eu prove, eu experiencie, e desde essa experiência eu encontre formas em que me sinto como essa semente que encontra o sulco na terra e brota. Uma tentativa de empoderar cada um a sentir, a perceber o que me rodeia, a perceber onde minha atenção necessita de foco. Né? Não sei se a Esme quer compartilhar mais um pouquinho. Sim, sei que tem muitos companheiros chegando aí, negritas, estamos em família, né? E essa prática em família em pessoas sensíveis que se juntam e dessa vontade de deixar tudo que é mecânico, rígido para trás, a gente está com o intento não de ser super homens ou super mulheres, é justo para aceitar profundamente que a gente já está, nós somos uma gotinha no oceano, nós somos o que somos, e isso é também um caminho maternal, feminino, uma espiritualidade feminina. A gente está migrando de uma espiritualidade em que as técnicas eram muito duras, assim, um caminho rígido, um caminho severo, né, espiritualmente. A espiritualidade desse momento é feminina, de uma bondade, do coração florescer, do sorriso, da poesia, de eu ver a poesia por onde eu ando. Sim, eu sou ecológico, eu planto árvore, eu faço minha hortinha, mas será que eu estou sentindo no meu coração que eu estou fazendo, que eu sou parte de uma revolução poética, florida, que esse brotinho fala comigo? Eu estou sentindo a chuva, eu estou realmente deixando que isso me namore, eu estou escrevendo poemas no final do dia, eu estou vivendo, né, de uma maneira maravilhosa. Hoje se fala muito da ecologia do maravilhoso, né, como uma diferenciação da ecologia técnica, tecnicista, ou mais mental, para a ecologia do maravilhoso, em que é a mesma ecologia, só que de uma perspectiva em que eu faça uau, estou vivo. E eu sinto que os 21 dias ele é um caminho dessa ecologia do maravilhoso, em que a Latinoamérica fale através de nós, que Pachamama volte a cantar, a gritar por injustiças. Tem esse escritor que eu gosto muito, que é o John Holloway, que ele fala que o que aconteceu foi que nos calaram o grito, né? Nos calaram essa parte, a gente não grita mais as injustiças, e tudo começou com um grito, a vida começou com um grito do neném, que sai e faz ah! E você pode ver que os indígenas, os povos originários gritam, e gritam muito, gritam por vento, gritam aonique, gritam para o vento, gritam de uma maneira livre. Isso é um voo do coração. Então, a gente convida todos a soltarem de novo o seu grito índio, o seu grito de ser parte dessa vida.
e que tudo se desmanche, que todas as jaulas de ouro que a gente tá, né? Às vezes a gente tem jaulas de ouro, que as jaulas de ouro se vá, porque somos ninhos selvagens, somos meninas livres ainda. A gente não pode se contentar com pouco. Amores, viemos por uma vida maravilhosa. Se a gente não está vivendo essa vida maravilhosa, os 21 dias são sugestões poéticas, como os poetas fazem. E esse é um poeta maravilhoso que a gente ama muito, que é um poeta também indígena, um poeta que nos leva a sentir Pachamama, a esse vínculo. E a gente convida todos a experimentar, porque ter intimidade com a vida, a gente não foi ensinado. No nosso manual de instruções de casa não teve muito isso. Teve de ser certinho, mas de escutar Pachamama, para mim faltou. Não sei, Bruno. Eu acho que é um caminhar maravilhoso. Convidamos todos a esse caminito dos 21 dias que começa em setembro, para hacia la primavera. Sentir el roce, rozar la piel, tierra. Parece só poesia, mas depois que... É isso, né? Precisa ser experiência para ser uma fala verdadeira, né? Verdade, o que é verdade, mas enfim. Uma experiência para organicamente ser transmitido, para organicamente ser expressado. E se queremos também dar frutos, precisamos também de experiência, né? E quantas vezes, às vezes por uma vida inteira, nos mantemos num mesmo caminho, nas mesmas experiências, na mesma rotina. A prática dos 21 dias nos traz não um convite a se aderir a mais um jeito duro. Vem justo ao oposto disso. Apesar de parecer na prática algo, eu faço assim, 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 sigo um protocolo, a prática vem justo questionar a forma como venho levando meus dias, né? Nos convidando a fazer a quebra da dormência e perceber, ampliar essa visão de que eu posso ir até aqui, em que eu sou assim, e romper limites. A prática volta a isso que a gente falava no começo, a essa flama prendida, a esse fogo acendido adentro. Porque apesar de ser feita sozinho, cada um na sua casa, porque quem sabe eu poderia fazer um retiro, né? Subir na montanha, ou vir todos para uma comunidade em tempos de não isolamento e fazer um retiro de 21 dias, num lugar perfeito, com uma comida perfeita, num ambiente calmo e tranquilo, mas a prática é justo isso, desde a minha vida real. Então, a prática chega dentro da minha casa, ela invade meu quarto, invade a minha cozinha, invade a minha sala, porque ela vem também para mim. É uma delicada invasão, um delicado pé na porta que diz, cheguei. E aí, o que tu tá fazendo? Não tem como esconder. E é tu contigo mesma. O celular chega a cair de novo. Então, essa inquietação que vem como um cutuco carinhoso para perceber, che, que estás haciendo? Pensar que a vida é eterna, não é? Que estás haciendo com tu tempo, com tu vida? É um convite incendiado a dizer, che, vamos. E vamos juntos, né, Negrita? Vamos juntos. Vamos junto, quais são teus sonhos? Né? Para onde está apontando a flecha? E se não descobriu ainda, vamos junto. Porque muitas vezes entramos em redemoinhos, em não sei quem sou, para onde vou, por que estou. A prática também nos ajuda a isso, na mirada a ver a poesia não como algo distante, mas como algo constante. Não importa se vivo na cidade, se vivo no campo, a poesia é uma constante que nos rodeia. Né? Um pôr do sol na criança ou na riça, um picho no muro da cidade que te assombra, que te inquieta, que te surpreende. A vida está nos surpreendendo a todo instante, mas muitas vezes nosso óculos está borrado e não vemos. E a prática chega como esse convite a limpar o óculos, limpar e ver que não interessa onde eu tô, com quem eu tô, interessa é como o meu coração tá, né? E saber que para curar a ferida só minhas próprias mãos. Claro que preciso de gente em volta, preciso de carinho, preciso de afeto.
E por isso também que Nação Pachamama é uma grande família que se cuida e que se aceita do jeito que cada um é, né? Sem seguir um protocolo, sem ter que ser de um jeito ou ser de outro para ser parte. Mas que tudo parte desde um dispositivo interno, né? Como a semente, que é cutucada por um ambiente, mas que o soltar do broto, vem de dentro. E como uma metáfora, mas como algo super real. Ou algo real que nós viemos experimentando anos, né? Com a prática, com a vivência em comunidades campesinas. Que é um inquietar-se constante, porque fugiu do nosso padrão de vida, né? Todos os dias estamos desviando desse padrão que nos vem correndo, né? A forma como nós fomos educados. Então, todos os dias é uma inquietação de descobrir quais são os jeitos fora desse padrão. E é gostoso encontrar esse frio na barriga de não saber como é, né? De soltar o controle, porque andamos em vidas controladas como se isso fosse confortável, mas permanecemos aí sendo escravos em um ambiente super luxuoso, entre aspas, né? Porque tem internet, tem Netflix, tem comida, mas seguimos sendo escravos. E aqui estamos tentando nos liberar disso, soltar. Cris, parece a gente chegou naquele... Cara, que esse filme é bem assim, clichê, né? Mas parece aquela que a gente tá bem maquininha da Matrix mesmo, né? As máquinas nos sugando energia e passamos o dia assim, né? O que eu sinto, assim, é que a gente precisa se desintoxicar, amores, assim, também um convite muito simples a se desintoxicar. Então, quem está escutando aí, a gente está com muito aparato, né? A gente está, por exemplo, agora, tem o que se falar, assim, geralmente a gente faz essas charlas vivencialmente. Então, os 21 dias também é um convite a gente, por 21 dias, cuidar dos nossos seres, estar na natureza, se é possível. E mais que tudo, quando a gente conecta energeticamente com os Andes, ou seja, com a nossa cordilheira latino-americana, que é a nossa montanha madre, não, dessa terra, ou padre, não, porque os apos são masculinos, mas essa força chega a nosso apartamento, chega a nossa vida, esses ventos andinos, né, como o Mercedes Sosa cantava, vientos del alma. Os ventos del alma não é metafórico, são ventos verdadeiros, são os ventos da natureza nos chamando de volta. Ventos del alma, a noite profunda, a gente ainda está na noite latino-americana dos 500 anos, a gente não terminou a colonização. Estamos numa luta ainda para voltar ao nosso estado de profunda harmonia com Pachamama que nos cortaram. A gente não pode se iludir que terminou a luta. Não, a gente está nesse momento, e mais que nunca no Brasil, né, que o momento da pandemia é um momento muito difícil. E se conectar espiritualmente por esse tempo com as montanhas, com o frescor andino, com as nascentes de rio que até chegam na Amazônia, então energeticamente a gente faz um seque de energia para receber essa bênção telúrica, uma bênção real, do real. A vida real está nos chamando. A árvore do nosso quintal, o monte, a vida selvagem está nos chamando, a Amazônia está nos chamando, só que a gente está realmente muito intoxicado. Então, esse momento dos 21 dias também é um momento de dar uma revitalizada, voltar a sentir a vida real e fazer um banho espiritualmente. Então a gente convida vocês, assim, com todo carinho, a que esse ato poético que começou com Yoko Ono, que começou com Galeano, com Cortázar, se aprofunde e que a gente sinta que somos poetas e, mais que tudo, somos bichinhos vibrantes dessa terra. Somos parte do sonho de uma realidade fértil, fecunda, e não uma realidade irreal. A gente anda vivendo tanto de mundos virtuais, desconexão. Nós somos reais e viemos fazer dessa vida uma vida maravilhosa, um jardim de Pachamama para todos, com pão, com trabalho. E essa revolução que a gente sonha precisa que a gente esteja com o nosso corpo vibrante. Então, os 21 dias também é um golpe, um golpe de vento
de vitalidade que está nos faltando, né? Então, esse é um convite muito importante de voltar a deixar que a Madre nos cuide. Ela tá louca para nos tirar essas que a gente se meteu. A vida tá querendo. Imagina, somos filhos dessa vida, se ela não tá querendo que a gente esteja vivendo como é o seu sonho, né? Só que nossos egos complicaram tudo. Então, fica o convite para uma vida poética. Não só contar poesias, mas viver essa vida poética. Graças, queridos. Se alguém tem alguma dúvida também, ou quer compartilhar um poeminha, deixar alguma coisinha. Para saber mais dos 21 dias, é só entrar no site da Nação Pachamama, falar com a gente. E se não quiser fazer os 21 dias, faça um caminho de retorno à sensibilidade. Faça, amores, façamos juntos, porque esse é o chamado, estarmos sensíveis. E estar Cris? fervorosos, acender o fervor, né? Manter a inquietação, né? Se me fazem um convite, inclusive de hoje, fazem um convite de uma prática, tá, mas o que é? Né? Tá, mas para quê? Trazer essa inquietação sempre, porque há muito para nos adormecer, há muito convite, inclusive bonito, né? Espiritual, serve também para nos adormecer. Então, mantenhamos-nos inquietos, né? Não aceitando tudo o que vem, né? Mas aprofundando e desbravando, né? Mantendo a chispa acesa. Graças por essa notícia. Graças, João. Um beijinho também ao João, que está comentando aí sempre. A Valquíria, a Lucerito. Vamos ver quem está aqui, peraí. O Léo Cunha, se eu não me engano, é tu papito, não? Que bueno. Quem mais está aqui? Papiro. Fátima, Murito, Kátia, Daniela. Um besito a todos. Tem um poeminha, posso, Cris? Se der tempo, mas corte. Vai cortar? Bom, um poeminha. Cortázar. Te llave, te cielo, te árbol, te pan, te ventano. Te libreo, te ramo, te leño, te fuego, te río, te piedro, te pelo. Te floro, te luzo, te hiervo y nos bebo. É um poemita de monte acá. Un besito, Derale, un besito, amores. Gracias. Y brinquemos, amores. Un besito, gracias por todo. Gracias, Cris. Gracias, meus besos. Nos vemos, amores.